Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, 31 de outubro, e o nosso texto está em 2º dos Reis, capítulo de número 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos de Yahvé, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Pelo que a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face de Yahvé, e Yahvé o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E Yahvé deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacá, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos, e fez o que era mal aos olhos de Yahvé. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, os mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder, e com o que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento de Yahvé é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e o lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Caindo nela o homem e tocando aos ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, Yahvé teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda na sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra.
3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Segunda a Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para o homem de Deus que seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Oséias, 2 capítulos hoje, o capítulo de número 5 e o capítulo de número 6. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo. Visto que fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre Tabor, os trasviados têm descido até o profundo, na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora tens te prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. E não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem a Yahvé. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem Yahvé, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra Yahvé, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá e a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Aven, pois ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe. Mas ele não poderá curar-vos nem sarar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar,
até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Capítulo de número 6. Vinde e tornemos para Yahvé, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahvé. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram a aliança como Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa quando eu remover o cativeiro do meu povo. Amém? Vimos os nossos textos então no dia de hoje, em 2 dos Reis, capítulo 13. Várias vezes nesse capítulo Deus age impulsionado pela sua bondade, pela sua própria misericórdia, pelo seu próprio caráter fiel de honrar as promessas que fez. Não foi pelo mérito de alguém. Nós precisamos entender que é mais importante ter humildade para ser dependente de Deus do que querer ser soberbo para se intitular merecedor de alguma coisa. E aqui em 2 Timóteo, o alerta de Paulo é que o ser humano está ficando cada vez pior. E nós temos visto esses dias. Temos vivido esses dias em que vemos atrocidades cometidas por seres humanos, que nem de longe podem ser reconhecidos como filho de um Deus bom. Então nós precisamos estar atentos para deixar a nossa vida ser totalmente dirigida pelo Espírito Santo e guiada pela palavra de Deus, porque estamos a um triz de perdermos a linha, porque se retirar do Espírito Santo de nós, seremos exatamente igual a esses a que nós criticamos, a esses que nós apontamos. E aqui em Oséias fica claro que a porta para voltar ao Senhor é o arrependimento. Precisamos estar atentos quanto a isso. O arrependimento é o que vai nos levar ao Senhor. Aqui fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahvé. Precisamos sempre nos dedicar a conhecer mais e mais do nosso Senhor, e isso só pode ser feito através da sua palavra. Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos pelo teu zelo e pela muita misericórdia do Senhor. Pai, é a tua misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso caráter, mas é pelo caráter do Senhor. Se não for o Senhor, Pai, onde é que nós estaríamos agora? Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos-nos dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, para que nós não nos percamos e nos tornemos assim como as pessoas que estão ficando cada vez mais maldosas, cada vez piores em cometer atrocidades nesta terra. Livra-nos, ó Pai, desse triste fim, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor quando o grande dia chegar. Te louvamos, te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Shalom!